O Espírito Santo volta a acender o alerta para casos de mpox. Mas afinal, você sabe do que se trata? Para esclarecer dúvidas sobre sintomas, prevenção, transmissão e sobre o cenário atual da doença, recebemos hoje o subsecretário de Vigilância em Saúde, Orley Cardoso. Seja bem-vindo. Obrigado, obrigado. Então, para começar, o que é a mpox e como que essa doença ela se manifesta no corpo? Então, a mpox é uma doença viral. Então, na verdade, a transmissão dela é por meio de gotículas, pode ser também, mas o principal modo de transmissão de uma pessoa para outra é pelo contato de pele, porque é uma doença que ela começa logo nos primeiros sintomas, já aparecendo pústulo, né, que são bolhas, e esse processo é o que ajuda na transmissão da doença de uma pessoa para outra. Entendi. Houve um aumento de casos recente no estado? Quando nós comparamos 2025 com 26, se a gente pegar janeiro até março, no dia de hoje, nós temos um aumento de 28% nas notificações. Ou seja, no período do ano passado, nós tínhamos 50 pessoas que procuraram o serviço, foram notificadas, e nós temos este ano, 50 este ano, na verdade, e o ano passado foram 39. Quando a gente compara em relação à positividade, nós temos 3 casos confirmados este ano e o ano passado, nesse período, nós não tínhamos nenhum. Então, há um aumento neste ano comparando o período do ano passado. Entendi. Como que está, né, considerando esses números, a situação do Espírito Santo em relação ao restante do país? O Espírito Santo ele tem notificado esses 3 casos confirmados, ele joga o Espírito Santo um pouco para cima, porque a nível nacional são 146 casos confirmados, não são um número absurdo. Então ainda está sob controle, a gente está fazendo uma vigilância ativa acompanhando esses casos, mas assim, quando a gente compara na totalidade, em 2025 foram 39 casos confirmados durante o ano inteiro. A gente espera que seja apenas uma onda e que a gente não consiga detectar mais casos, assim, né, que a doença pare por aqui. Mas a princípio foi um caso em janeiro e os 2 casos registrados, confirmados nas últimas semanas. Então a gente está trabalhando para ver se tem uma circulação viral ainda nesse momento. Quais são os principais sintomas que as pessoas devem estar atentas, observar? Então, o mpox ele se confunde um pouco com a varicela, com a herpes zoster, né, que são outras doenças que têm característica parecida, porque no início, os sintomas e sinais, os sintomas são febre alta, que pode dar também na dengue, pode dar em outras doenças, na influenza, na gripe, e ele dá uma diferença dessas doenças em relação a lesões no corpo. Então, normalmente começa com ínguas nas axilas, depois isso começa a ter feridas em diversas partes do corpo. Então essa é uma característica muito exclusiva do mpox. Então a gente tem avaliado essas questões, esses pacientes, e pedido para fazer análise laboratorial, que é a coleta do exame, que é quando a gente chama de diagnóstico diferencial. Então eu vou examinar e vou ver se realmente aquilo é o mpox, é o vírus da mpox, ou se pode ser uma influenza, se pode ser um covid, enfim, porque são sintomas de febre, dá quase em todo mundo, que diferencia essa questão das lesões. Você citou essas lesões, que é uma forma de transmissão contato direto. Quais são outras formas de transmissão dessa doença? Então, forma por gotícula, então assim, o contato muito perto e por muitos dias, então você pode ter a transmissão também, ou seja, se espirrou, teve alguma gotícula, então isso pode acontecer a transmissão através do contato direto, né? Então pode ser aí encostou na pessoa que tenha a mpox, normalmente aquelas pústulas que nós chamamos, que são aquelas bolhas, quando ela estoura que tem ali o vírus, então aí é que acontece a contaminação. Então normalmente a principal forma de transmissão é o contato direto de uma pessoa com a outra. Entendi. Essa doença ela é considerada grave? Ela não tem uma letalidade, que é o termo que nós usamos em relação a mortes. Assim, ela não é uma doença que tem muitos registros de morte. O que pode acontecer é se uma pessoa
pegar o mpox, adquirir essa doença, se ela tiver o que nós chamamos de comorbidade. Assim, se for um paciente já imunossuprimido, que faz um tratamento de câncer ou que é diabético, então ele pode fazer uma correlação do vírus com essas outras doenças e levar à morte. Mas a princípio a gente não tem registro de morte, por exemplo, em 2022, quando foi um ano que nós tivemos o pico mais alto de número de casos, nós não registramos óbito. Então, ela tem uma letalidade baixa, que é o número de mortes, mas ela tem uma questão de dificuldade no tratamento, porque tem pessoas que têm, o corpo fica totalmente tomado de lesões, então gera muita dor, dificuldade para dormir, para andar, então isso que é a grande consequência da mpox. Você citou o tratamento, como que ele é feito? Então, não tem um tratamento específico assim, para a mpox. Normalmente trata-se os sintomas. Então, quando o paciente tem muitas lesões, então normalmente o infectologista ele vai receitar aí algum medicamento conforme o estado geral do paciente. Se é um paciente, por exemplo, que tem febre, ele precisa ser internado se ele tem febre alta e ser acompanhado no início, que aí entra com a medicação mais específica nesse caso. Se é um paciente que só tem lesões, mesmo tendo um comprometimento do corpo inteiro, o isolamento é feito em casa. E é uma doença também que ela tem um tempo diferente daquilo que nós aprendemos lá na Covid. O isolamento dela é cerca de 14 a 20 dias, e aí tem que se separar talheres, tem que separar roupas de cama, para evitar que as secreções liberadas ali possam contaminar outras pessoas. O que a Secretaria de Saúde está fazendo para prevenir novos casos e o que a população pode fazer? É uma orientação principalmente para os profissionais de saúde, porque o profissional precisa identificar rapidamente quando chega um paciente com essas lesões, e aí é um primeiro passo. Então nós estamos reformulando os nossos protocolos que havíamos feito em 2022, 2023. Então estamos capacitando, porque entra muitos profissionais novos, né? E uma outra orientação é para que a população identificou sintoma desse parecido, principalmente com lesões na pele, febre alta repentina, é procurar o serviço de saúde, porque muitas vezes vai ficar em casa e aí isso pode se agravar. Então, e aí nesse tempo também, você levar, fazer a transmissão para outras pessoas. Então é muito importante observar, né? Começou íngua, que são aquelas ínguas nas axilas, viu um sinal diferente, está com febre, começou lesões, procura o serviço para que seja orientado e principalmente também pedir para coletar a amostra laboratorial, que é uma questão muito importante para a gente identificar ou descartar o caso. Em caso de suspeita, a população ela pode procurar esse atendimento em qualquer unidade de saúde? Qualquer unidade base. Então, a gente tem reforçado isso porque é a porta de entrada do sistema de saúde, mas muitas pessoas, quando tem um estágio mais avançado, ele vai para a UPA, para o pronto atendimento. Então, é o ponto de assistência que ele tiver mais acesso aí próximo da sua residência, né? Dependendo do município onde ele mora. Então, é procurar o pronto atendimento, a UPA, pronto-socorro, para que seja identificado. E uma orientação importante também é que a pessoa que, por acaso, já está no estágio que tem muitas lesões no corpo, colocar uma camisa de manga, né? Se for homem, mulher, se cobrir o máximo, para evitar, se a pessoa for usar um transporte coletivo, que isso encoste e contamine outras pessoas, mesmo nós não sabendo o que é. Então, se proteger, né, de preferência para evitar o contágio durante esse deslocamento até o serviço de saúde. Existe alguma vacina que ajuda a prevenir? Existe uma vacina, ela é para um público específico, então é para o público, pacientes que convivem com HIV, eles têm direito a tomar a vacina, então já está liberado, e pessoas que tiveram contato com casos positivos. Então, se tem um caso positivo na família e por falta de orientação, teve muito contato direto com essa pessoa, ou é marido e mulher, ou é relacionamentos próximos, então tem que procurar para fazer vacina. E é importante que isso seja feito até o 4º dia. Então, para que a gente consiga, a vacina nesse caso, ela age para reduzir a multiplicação viral e cortar a transmissão. Na Argentina surgiu uma nova variante da mpox que é mais agressiva.
Qual é a preocupação disso em relação ao Brasil? Normalmente a gente tem uma população sem imunidade para mpox, assim, de uma forma geral. Muitas pessoas já pegaram a doença, mas assim, é um quantitativo pequeno quando a gente compara com outras doenças, igual dengue, por exemplo. Então, o surgimento de uma outra variante, de uma outra cepa, ela pode acometer mais pessoas, porque dependendo também, tem cepa que ela é muito mais transmissível. Então, ou seja, ela tem por características genotípicas, né, que a gente fala que é linguagem de laboratório, ela transmite mais rápido. Mas a que o Espírito Santo tem identificado ainda é a cepa antiga, né, do ano anterior, que não tem demonstrado uma alta transmissibilidade ainda, pelo menos no momento. Para finalizar, qual é a principal orientação que o senhor deixa, né, para a população em relação ao Mpox nesse momento? É observar, é ficar atento a sinais como ínguas no corpo, como febre alta, e a gente destaca muito a questão da febre, porque normalmente se você tem alguma coisa ocorrendo de estranho no corpo, o primeiro sinal vai ser febre. A Mpox é ficar atento a sinais, como lesões, como bolhas. Essas são características muito importantes. E acomete, começa nas mãos, nas pernas, normalmente pode acometer o corpo inteiro. Então, é ficar atento e estar procurando o serviço. E lógico que, se tem um paciente em casa, tomar cuidado. Se você teve contato, se contaminou, se tem crianças, se tem idosos, isolar também com material ali de roupa de cama, de talheres, ficar com isso exclusivo para essa pessoa. E lembrando que quando a gente tem aquelas lesões no corpo que formam aquelas crostas que já está secando, ela ainda está transmitindo. Então observar as orientações médicas, no caso positivo, porque é só quando solta de fato aquela casca que para de ocorrer a transmissão. Então é essa algumas observações e orientações para a população. Cardoso, novamente, muito obrigada pela sua presença. Estamos à disposição, é importante a gente estar colocando para poder a população estar consciente, né, e evitar que a gente tenha uma epidemia aí causada pela Mpox. E para você que está nos assistindo e gostaria de mais informações sobre esse e outros assuntos, é só acessar esbrasil.com.br e nos acompanhar nas redes sociais. Até a próxima!